Olá, tudo bem? Me chamo Josias Andrade. Neste vídeo eu quero trazer uma palavra de Deus para você que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em santificação nesses dias atual é difícil, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá força em vivermos uma vida com propósito no Senhor, se distanciando daquilo que fere ao Senhor e buscando a santidade. O interessante é que você vê muitos cristãos, muitas linhas de pensamento de cristãos que acreditam que Deus está interessado no coração e as atitudes não. Mas isso aí é um engano e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Pois bem, a santificação é um processo, e dá para ser feito sem a ajuda do Espírito Santo? Não dá. Então, para você entender o processo de santificação, você tem que crucificar a carne, e não é fácil. Você tem que ter a ajuda do Espírito Santo para que você vença, pois falar e não fazer não vale nada, mas você fazer é o que importa. E eu acredito, assim como você, como eu, que se você for uma pessoa sincera diante de Deus, você sofre com muitos conflitos, pois para o ser humano viver uma vida de santidade, quer renúncia. Muitas das vezes, e na maioria delas, você tem que se afastar de pessoas que você ama e que muitas das vezes aquela pessoa leva você para um mau caminho. E nesse processo de santidade, e Deus muitas das vezes pede que você se afaste dela para que você possa crescer na graça, no conhecimento, e aí você entrar num processo de santidade. E às vezes você encontra esses amigos dizer: por que que você não anda mais com a gente? Por que que você tem se distanciado? E muitas das vezes é o próprio Espírito Santo falando ao nosso coração, né? Falando à nossa mente e nos levando a entender que eu preciso, para ter uma vida em santidade, me afastar de certos tipos de pessoas, porque elas vão arrastar a gente para o buraco. E como o autor aos Hebreus, ele fala exatamente no versículo 14: Segui em paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então há um processo, e esse processo é árduo, dói, há um sofrimento. Para você ter uma ideia, as pessoas acreditam o seguinte: uma vez que Cristo morreu, então nós já estamos salvos, e não é assim. Você vê aqui o autor aos Hebreus falando da santificação, que é um processo. Se você rejeita esse processo, você também está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Ou seja, se esforce e entre em santidade. Agrade ao Senhor, pois Ele morreu por mim e por você. Eu quero orar agora neste momento. Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor. Sei que não é fácil viver em santidade, viver em renúncia, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos capacita, e eu quero te pedir,
aquela pessoa que não tem força de afastar de pessoas que levam ela para um mau caminho, que o Senhor coloque em seu coração, em sua mente, o desejo de se afastar. Senhor, quero te dizer, se afastar de pessoas que levam a gente para o buraco, pessoas que não levam, pessoas que só somam em nossas vidas. A este sim, nós queremos nos achegar cada vez mais. Mas aqueles que ao andar junto com estas pessoas, nós, em vez de nos santificarmos mais, começamos a descer a ladeira. Não é isso que nós queremos para a nossa vida, Pai. Por isso que nós te pedimos, nos ajude, tende compaixão e misericórdia de nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.